O drama do atacante Pedro. Novamente ele se lesionou gravemente e precisou ser cortado da seleção brasileira. Mas será que você já sabia que essa não é a primeira vez que ele tem uma lesão que muda totalmente o rumo da carreira dele? Eu vou te contar essa história nesse vídeo. A seleção brasileira, nesse momento, está disputando as eliminatórias. Tem 2 jogos agora nessa data FIFA, enfrentando as seleções do Equador e também do Paraguai. Quando saiu a convocação do Dorival, com certeza, um dos nomes que eram mais pedidos e que a galera ficou mais feliz em ver que finalmente foi convocado, recebeu uma oportunidade, foi o atacante Pedro da equipe do Flamengo. Em geral, o Pedro já é um jogador que eu gosto bastante, e merecia demais a convocação por vir fazendo um ano muito bom. Artilheiro do futebol brasileiro, resolvendo vários jogos pro Flamengo, fora que tem um repertório de jogo mesmo, que faz com que ele seja um jogador diferenciado. Sabe fazer pivô, finaliza bem com as 2 pernas, é um bom cabeceador, se precisar vir para armar, sabe armar também, abrir espaço para os companheiros, enfim. Era o cara certo no momento certo para a seleção brasileira. Ainda mais que hoje, nós temos uma grande carência de um 9-9 mesmo. E esse 9 parecia que era o Pedro, mas infelizmente ele acabou se machucando. A última lesão. Infelizmente o atacante Pedro precisou ser cortado da seleção brasileira. Em um treinamento na última quarta-feira, ele acabou tendo uma ruptura no ligamento do seu joelho esquerdo. Lembrando que no passado ele já havia tido uma lesão parecida, porém no joelho direito. Como eu disse, a lesão ela vem no pior momento possível nos 2 cenários. Tanto pensando em seleção brasileira, quanto pensando também na equipe do Flamengo. Falando primeiro de seleção, ele perde uma oportunidade de se consagrar de repente até como um titular. Pela fase que o Pedro tem vivido e pelas características que ele tem, o Brasil precisa de um 9 e esse 9 parecia que poderia ser ele. Então imaginem, ele entra na seleção, a seleção vence com ele fazendo gol, ia ser muito difícil depois tirar o Pedro da equipe titular. Então com essa lesão ele tem uma quebra muito grande na sua sequência, de repente, vestindo a amarelinha. Agora pensando em termos de Flamengo. A temporada tá acontecendo ainda e o Flamengo tá chegando agora nos momentos mais importantes. Que é o quê? Mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, jogos importantes das fases finais do Campeonato Brasileiro. E agora o Flamengo vai ter que ir para esses jogos, para esses duelos, sem o seu homem-gol. O ano de 2024 do Pedro vinha sendo um absurdo. Em 43 jogos ele tinha 30 gols e 8 assistências. E assim, gols dos mais variados tipos. Perna direita, perna esquerda, pênalti de cabeça. Um atacante de fato completo. Pro lugar dele, o Dorival Júnior acabou convocando o João Pedro, atacante que está no Brighton na Inglaterra e que já estava anteriormente na pré-lista. Então ele que agora vai ter a missão de substituir o Pedro. Infelizmente, com essa lesão no ligamento, ele só vai poder voltar a jogar em 2025, uma perda significativa. E aqui agora vem um ponto que muita gente ou não sabe ou não se lembra. Mas essa não é a primeira vez que uma grave lesão no joelho acaba atrapalhando o andamento da carreira do Pedro. Outra lesão terrível. O drama do Pedro com as lesões não começaram agora. Em geral ele é um jogador que não costuma se machucar, mas teve 2 lesões, contando já com essa, que foram muito graves. Muitos não se lembram, mas em 2018 ele já havia lesionado o joelho. Ele havia tido uma ruptura parcial no seu ligamento do joelho direito. Só para vocês terem uma noção, na época ele nem jogava pelo Flamengo, ele ainda jogava pelo Fluminense, que é o time que o revelou. E olhem só que triste coincidência. Quando ele lesionou o ligamento do joelho direito, ele tinha acabado de ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Então, olhem só que infelicidade. Ele também naquela ocasião, por conta dessa lesão, teve que ser cortado. Acontece que não foi só a sequência dele na seleção brasileira que aquela lesão acabou impedindo. Muita gente não tem conhecimento disso também, mas o Pedro na época negociava para ser reforço simplesmente do Real Madrid.
mais ou menos na mesma época que o Vinícius Júnior também tinha ido para o futebol espanhol. Então, por conta dessa lesão, uma negociação que faltava apenas a assinatura acabou melando. Então imaginem, o Pedro era para estar desde 2018 na seleção e poderia ser até hoje centroavante do Real Madrid. Uma pena, porque eu acredito muito que pela qualidade que o Pedro tem, se ele tivesse continuado na seleção naquela época e ido para o Real Madrid tendo uma sequência, cara, ninguém ia segurar ele, porque ele tem muita qualidade. Então, no fim das contas, é aquela história que acabou acontecendo, que vocês já conhecem. Ele se recuperou, jogou no Fluminense ainda bem, foi para a Europa, mas não para o Real Madrid, foi jogar na Fiorentina da Itália, onde não teve muitas oportunidades, e aí voltou para o Brasil para jogar no Flamengo, onde está até os dias de hoje. Mas imaginem, essas lesões poderiam ter, se não tivessem acontecido, mudado totalmente a carreira dele. Agora fica aquele questionamento e aquela preocupação, como vai ser quando ele voltar? Ele vai conseguir ainda atuar em alto nível, até porque lesão no joelho é algo que por muitas vezes acaba comprometendo e o jogador nunca mais volta a ser ele mesmo 100%. Ainda mais o Pedro, que vai agora para a segunda lesão de joelho, é algo muito, muito triste e um desperdício absurdo de talento. Pensando agora na parte mais macro mesmo. Na seleção brasileira, com o Pedro agora fora de vez, o Endrick deve se consolidar como centroavante, até porque o João Pedro só foi convocado porque o Pedro foi cortado. E pensando agora em Flamengo. Com a lesão do Pedro, agora aumentam muito as chances do Gabigol, por exemplo, conseguir renovar o contrato nos moldes que ele queria, porque agora, como o contrato dele acaba em dezembro e ele é o único centroavante de peso do time, o Flamengo pode acabar ficando meio que refém do Gabigol e acabar renovando então o contrato com as exigências que ele já tinha pedido anteriormente. O Flamengo até mesmo agora volta ao mercado e já cogita a contratação de um atacante internacional para substituir o Pedro. Tanto que já se fala em Memphis Depay, ex-Barcelona, ex-Atlético de Madrid, que negocia com o Corinthians, e se fala também em Anthony Martial, atacante ex-Manchester United, que está nesse momento livre no mercado. Então olhem só como um pequeno acontecimento, que no caso foi essa lesão do Pedro, pode influenciar em tanta coisa. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, a sua opinião sobre toda essa situação do Pedro, que mais uma vez tem uma ótima sequência da carreira interrompida pelas lesões. Comenta aí também sobre essa situação que eu falei da seleção, do Endrick agora ter uma sequência e de no Flamengo o Gabigol poder renovar o contrato. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto. Até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!